Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É um período delicado, desconfortável, mas que nenhuma mulher tem como escapar. Se você, minha querida amiga, seguidora, inscrita aqui no canal, tá pensando na menopausa, sim, você acertou. Existem mulheres que passam por esse período praticamente sem sintomas e sem desconfortos graves, já outras se transformam absurdamente com variações de humor, com variações de hormônios e essas coisas dão até medo. E para saber todos os detalhes desse período e saber o que fazer para amenizar esses sintomas, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Bom, atualmente mais de 30 milhões de mulheres estão passando pelo climatério. Climatério é um período que abarca alguns anos antes e alguns depois da menopausa, indo dos 40 aos 65 anos. Mas saiba que os hábitos de alimentação e estilo de vida têm um grande impacto sobre a sua saúde durante esses anos. E esse impacto não é apenas sobre como você se sente hoje, mas também como você vai se sentir nos próximos anos e até nas próximas décadas. Infelizmente, a grande maioria das mulheres não sabe disso e acabam perdendo a oportunidade de terem mais tranquilidade, saúde e bem-estar na maturidade. O que acontece hoje em dia é assim, a mulher vai vivendo, quando chega na menopausa, se lasca todinha. Osteoporose, barriga grande, canela seca, bunda murcha, depressão, e aí só aí é que ela vai no médico correr contra o prejuízo. Aí chega no médico e ele diz, não precisa fazer nada não, o hormônio dá câncer, e por isso aí fica aí mesmo. Quando vê a mulher tá infartando, tá perdendo o casamento, tá com depressão, tá tendo fratura nos ossos, então quanto melhor você se cuidar antes, mais você diminui as chances de desenvolver osteoporose, doenças cardiovasculares, Alzheimer, diabetes tipo 2, dentre outras doenças. Mas e o que é menopausa? Menopausa, ela marca o fim dos anos reprodutivos da mulher. E isso não significa o fim da sua vida sexual, amorosa ou social. Não. Essas áreas podem se manter ativas por muito tempo após a menopausa. Afinal, a expectativa de vida da mulher brasileira já passa dos 80 anos. Mas para chegar lá, você precisa se cuidar. Então, menopausa é um marco, é a última menstruação. Depois de um ano da última menstruação, você pode dizer que você está na menopausa. Então, menopausa não é um período, é um evento. É a última menstruação. Como é que você vai dizer que essa é a última se você menstruou hoje? Tem que esperar um ano sem menstruar para dizer, ó, a minha menopausa foi ano passado, em março do ano passado. Tá claro? Climatério é o período que envolve ali antes e depois da menopausa. Quando a gente deixa de ser criança e a gente se torna adolescente, todas aquelas transformações no corpo e na mente são impulsionadas pelos hormônios. No caso da menina, ela começa a menstruar e a ter flutuações hormonais todos os meses. Gente, a mulher é um ser tão complexo que a mulher ela é cheia de picos e vales. Ela tem um pico da progesterona, do estrogênio, ela tem tudo. Varia de acordo com o ciclo menstrual e tem relação com a lua. Então essa primeira menstruação chamada de menarca, a primeira é menarca, a última é menopausa. A primeira menstruação ela inicia sua fase reprodutiva, que se estende até a última menstruação, que a gente chama de menopausa, que é quando a mulher encerra de vez a sua fase reprodutiva. E como tudo que acontece dentro do nosso corpo, tanto o período reprodutivo como a fase da menopausa, existe um elemento importante que comanda tudo isso. E vocês já sabem quais são. São os hormônios. Eles são os grandes responsáveis por ordenarem tudo no corpo. Sem eles, nada acontece. Os hormônios são mensageiros químicos muito poderosos que passam instruções para todas as células e órgãos e são fabricados e secretados pelas glândulas endócrinas, que estão localizadas em diferentes partes do organismo, como por exemplo o hipotálamo na cabeça, a hipófise, que é uma glândulazinha também na cabeça, a pineal aqui atrás, a tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários. O hormônio, só para você entender, é como se fosse uma mensagem de WhatsApp que uma glândula manda para uma célula. Só que em vez dela mandar o WhatsApp, ela manda um hormônio. Tá fácil? Cada uma dessas glândulas produz e libera na corrente sanguínea diferentes hormônios, que em conjunto vão determinar nossa disposição, nossa libido, nosso sono, nosso estado de alerta, nossa vitalidade, nosso funcionamento cerebral, nossa massa muscular, saúde óssea, tendência a engordar ou emagrecer. E esses hormônios são mandados pelo sangue. É como se o menino de recado, que é o hormônio, vai pegar um ônibus. E esse ônibus anda por uma avenida. A avenida são os vasos sanguíneos. E é aí que vai funcionando. Por isso que é importante você ter uma boa circulação, as tuas células funcionarem bem, ter as tuas glândulas funcionarem bem, aí tudo vai ficar dentro da orquestra harmônica da endocrinologia. E é a proporção entre certos hormônios que nos faz ter as características biológicas e até psicológicas
de um homem ou de uma mulher. Você tem noção de que um radical em um hormônio, um radical, que é um grupozinho modificado, pode fazer a pessoa virar homem ou mulher? Os dois principais hormônios femininos são o estrogênio e a progesterona. São principalmente esses dois que declinam durante a transição da menopausa. E a queda desses hormônios é o que causa a maior parte dos sintomas. E eles fazem parte da família dos hormônios esteroidais, que engloba todos os hormônios sexuais masculinos e femininos e os hormônios produzidos nas glândulas adrenais, como o cortisol e o DEA. Todos esses vêm da pregnenolona, que vem do colesterol. Aí agora você está entendendo por que é que o colesterol não é um vilão, né? Se você não tiver colesterol no teu corpo, você não forma os hormônios sexuais. Pois é, sem o colesterol, a sua vida estaria muito precária. O problema não é o colesterol, é o colesterol oxidado, que pode se depositar nas artérias. Mas isso pode acontecer com o colesterol baixo ou alto, assim como pode não acontecer com os níveis altos. Sabe por quê? Porque o colesterol não é o causador, ele é apenas um indicativo. Ele vai lá para as artérias para remendar inflamações. As placas nas artérias e outros problemas cardiovasculares se originam por causa de outros desequilíbrios como inflamação, hipertensão, resistência à insulina, hiperglicemia, dentre outros. Mas por que eu estou falando de colesterol? Porque colesterol baixo pode ser prejudicial, principalmente nas mulheres no pós-menopausa. Então pensa comigo, se a mulher na menopausa está faltando hormônio, e o hormônio vem do colesterol, como é que você vai dar simvastatina para uma mulher dessa? O colesterol é importante também para a integridade da bainha de mielina, que é uma capa que isola os neurônios e deixa a transmissão dos impulsos elétricos mais eficaz. É um isolante. Mas deixando o colesterol um pouco de lado, bora falar do primeiro hormônio feminino, que é a progesterona. A palavra progesterona significa progestação. Quer dizer, sem esse hormônio, a mulher não consegue engravidar. É um hormônio que está diretamente relacionado aos ciclos reprodutivos. Isso significa que na infância, antes de começar a menstruar e na idade madura, após a menopausa, a produção natural da progesterona é quase zero no corpo da mulher. A menopausa é um evento muito mais ligado à progesterona do que ao estrogênio. Ele é produzido dentro dos ovários após a ovulação. Se a progesterona fica baixa, a mulher pode se sentir mais ansiosa, com dificuldade para dormir e com sintomas mais intensos na TPM. E isso também pode ser um indicativo de infertilidade ou de perda do bebê durante a gravidez, especialmente no primeiro trimestre. Muitas mulheres não conseguem segurar a gravidez por deficiência de progesterona. Mas e a função da progesterona? Além disso, qual é? Gente, a progesterona não é só sexual. Ela possui um efeito protetor contra a formação de cistos e contra o crescimento anormal de células, tanto nos seios quanto no útero e na doença cardiovascular. A progesterona é um hormônio antiproliferativo, ou seja, ela controla a proliferação de células tumorais de câncer. A progesterona é um hormônio cerebral. Ela ajuda a fazer o teu cérebro funcionar melhor, melhorar a memória, a cognição, o aprendizado. Ela é calmante, sendo muito importante para o equilíbrio emocional e para uma boa qualidade do sono. Inclusive, eu não sei se você sabe, existe tratamento para homem que tem insônia, alguns homens com insônia e com progesterona baixa, que é usar a progesterona. A progesterona, ela reduz a inflamação, ela contribui para a função imunológica, ela ajuda na preservação óssea, ela protege o coração, ela aumenta a taxa metabólica, faz você queimar mais caloria. Porém, após os 40, a progesterona vai diminuindo gradualmente, o que já vai causando alguns dos sintomas do climatério, como a mulher começa a ter insônia, alterações do ciclo menstrual, tensão pré-menstrual mais forte e assim por diante. Mas o pulo do gato é, quanto mais a mulher se cuida, mais leve é esse declínio. O outro hormônio é o estrogênio, que é o principal responsável pelas curvas características da mulher, ou seja, a cintura, as mamas, a bunda, o quadril. Essas curvas femininas vêm do estrogênio. Tanto é que uma mulher mais cheia de curvas, a gente diz que é uma mulher predominantemente estrogênica. Uma mulher mais reta, mais magrela, ela é predominantemente mais progesterônica. É o estrogênio que estimula o desenvolvimento dos seios, dos depósitos de gordura nas coxas e no bumbum durante a puberdade e a adolescência. Ele já é produzido em pequenas quantidades desde a infância, mas ele aumenta durante o período fértil e, embora a sua quantidade caia muito no climatério e na menopausa, mas ainda assim a mulher continua produzindo pequenas quantidades pelo resto da vida. Mas ele também possui outras funções no corpo da mulher, como por exemplo, a função reprodutiva. Ele também é muito importante para a saúde óssea, contribui para a integridade do viço da pele. É por isso que as mulheres na menopausa começam a envelhecer a pele. Eles ajudam na musculatura, eles afetam o comportamento alimentar e o humor.
influenciam a libido e a lubrificação vaginal, protege o coração e os vasos sanguíneos, eles atuam no equilíbrio da insulina, participam também da qualidade do sono, contribuem para a imunidade e são neuroprotetores. Mas nós temos também a testosterona. Apesar dela ser conhecida como hormônio sexual masculino, a testosterona é um hormônio muito importante para a mulher. Tanto homem quanto mulher produzem os mesmos hormônios, que vai mudar a quantidade de cada um. Nas mulheres, os órgãos que produzem a testosterona são os ovários e as glândulas adrenais, que estão ali em cima dos rins. As principais funções da testosterona na mulher são vitalidade, saúde metabólica, desenvolvimento de massa muscular, cognição, libido ou desejo sexual e proteção cardiovascular. A testosterona é outro hormônio que pode sofrer também uma baixa no climatério e na menopausa. Uma mulher com baixa testosterona pode ter a sua libido diminuída, baixa de energia, dificuldade para ganhar e manter a musculatura, alterações do humor, falta de motivação, depressão, dificuldade de concentração, problema de memória, insônia. Além desses três, há também um hormônio chamado de DEA, que é da família dos hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são produzidos pelas suprarrenais ou adrenais, essas que eu já falei que ficam acima dos rins. O DEA é o precursor da testosterona, ou seja, ele vem antes. Além disso, ele possui alguns efeitos semelhantes à testosterona, porém mais brandos, e ele pode contribuir para a disposição, para o bom humor e para a saúde óssea. Quando a gente fala de estresse, é sempre de uma forma negativa, né? Mas olha, saibam que os hormônios do estresse são essenciais para a nossa saúde. Por exemplo, nessa chacina que aconteceu no Mato Grosso, provavelmente aquele cara que escapou, que eu não sei o nome, ele viu a coisa acontecendo e fugiu, ali ele liberou cortisol, talvez mais do que os outros, que ficaram paralisados. Então, o cortisol, os hormônios de estresse são importantes para a gente fugir, lutar para a gente sobreviver. Mas esse grupo de hormônios atua no sentido de preparar o corpo para uma ação rápida, estimulando o fígado a liberar glicose na corrente sanguínea para fornecer energia imediata para os músculos. Então, meus amigos, é muito importante que uma mulher menopausada, ela controle o estresse, que ela controle o que come para não ter pico de insulina, que ela controle os seus hormônios sexuais, ou seja, é um equilíbrio como um todo. Com a aproximação da menopausa, e mesmo após a menopausa, o efeito protetor e harmonizador dos hormônios diminui. Ou seja, você vai ter menos hormônio. E aí começa a ter o surgimento dos desequilíbrios. Você começa a ganhar peso, começa a ter alterações na glicose, na insulina, que são dos mais comuns. E aí você começa a acumular mais gordura. Acumulando mais gordura, começa a produzir mais insulina, mais cortisol, começa a virar uma mulher pré-diabética, depois vira uma diabética. E aí quando você se torna diabética na menopausa, aí os sintomas da menopausa se tornam implacáveis. E um outro distúrbio que pode acontecer, que é uma das maiores causas de todas as doenças da mulher, é a predominância do estrogênio. Após os 40 anos, os níveis de progesterona tendem a diminuir, o que torna a proporção entre progesterona e estrogênio desequilibrada. Com um relativo excesso de estrogênio, todos os dois vão cair, mas geralmente a progesterona cai mais e você pode ter uma coisa chamada predominância estrogênica. Além de problemas durante a menopausa, a predominância estrogênica, ou seja, ter muito mais estrógeno do que progesterona, pode levar você a ter outros problemas, mesmo sem estar na menopausa, como TPM, ganho de peso, retenção de líquido, celulite, dor de cabeça, mioma, hipotiroidismo e câncer de mama e de ovário. Dayan, e o que é que faz com que haja essa prevalência do estrogênio? Estar acima do peso é um dos fatores, porque as células de gordura, além delas liberarem substâncias inflamatórias, elas também convertem a testosterona em estrogênio. Outro fator é que se você está com o fígado sobrecarregado, tendo uma vida de excessos, bebendo demais, comendo porcaria demais, o fígado não vai conseguir neutralizar o excesso de estrogênio. E vai sobrar estrogênio no teu corpo. A exposição a agentes poluidores, como produtos químicos, poluição ambiental, plástico também causa isso. E aí, o que é que a gente tem que evitar de comer para abrandar esse lado furioso da mulher, essa fase furiosa? Primeira coisa que a mulher tem que tirar são os óleos vegetais refinados, que são uma gordura péssima. E além disso, vão aumentar os riscos de depósito de gordura nas artérias. Cafeína e álcool. O excesso de cafeína pode piorar os sintomas de irritabilidade. O consumo aumentado de álcool também torna os sintomas da menopausa piores. Evitar açúcar e carboidrato refinado. Agora, o que é bom comer nesse período? Sementes, castanhas, amêndoas, alimentos ricos em fibras como legumes e frutas variadas. Farinha de linhaça pode contribuir para o equilíbrio hormonal. Peixes ricos em ômega 3 como a sardinha, o cacau. Busque as opções de chocolate com maior porcentagem de cacau, 75% para cima. O chocolate amargo pode ajudar na menopausa por ser rico em magnésio, triptofano, antioxidantes
e compostos ativos que favorecem o bem-estar. Interessante para a mulher também comer um maior teor de proteínas, gorduras boas. Dito isso, o que é que a gente pode fazer para atenuar os sintomas da menopausa? Primeiro, quais são os sintomas da menopausa? O que muitas vezes se chama de sintoma de menopausa são, na verdade, os sintomas do climatério, que é aquele período que eu já expliquei, que começa alguns anos antes e continua alguns anos depois da menopausa. O sintoma da menopausa em si, menopausa é um evento. É só não ter a menstruação, não tem um sintoma. É o climatério. E nesse período a mulher pode apresentar diversos sintomas, como as famosas ondas de calor. Durante esse período, os ciclos menstruais podem se tornar irregulares, a TPM mais intensa, podem surgir problemas de fertilidade e as mulheres vão notando outros sinais no corpo e no metabolismo, como por exemplo, uma tendência a ganhar gordura, de ter mais dificuldade de emagrecer, de perder a massa muscular, diminuição da produção de colágeno e elastina na pele, um processo de envelhecimento mais acelerado. E lembrando que não é porque você não sente esse calorão que você não está no período da menopausa. Existem outros sintomas como insônia, ressecamento vaginal e como consequência dor durante o ato sexual, infecção urinária de repetição, declínio cognitivo, você vai ficando, será que eu tô mais burra? Fragilidade imunológica, ressecamento da pele, suor noturno, queda de cabelo. Esse desequilíbrio na imunidade pode resultar em doenças autoimunes e uma maior susceptibilidade a infecções. Dessa forma, a terapia hormonal individualizada pode apresentar excelentes resultados, ajudando a restaurar a saúde e a vitalidade da mulher. Mas apesar disso, provavelmente você já leu ou ouviu falar que tomar hormônios é perigoso e aumenta o risco de câncer. A gente precisa falar que existem diversos fármacos, ou seja, remédios, popularmente conhecidos como hormônios, que são de estrutura diferente dos hormônios do nosso corpo. E também existem compostos hormonais derivados até de animais, com dosagens e proporções diferentes dos nossos hormônios. Porém, há os hormônios bioidênticos, que têm estrutura química e molecular tridimensionalmente semelhante aos produzidos no organismo da mulher. Claro que eles não deixam de ter contraindicações e riscos, mas incomparavelmente menores, além de muitos potenciais benefícios. De modo geral, as mulheres no pós-menopausa, sem hormônios, não vivem melhor. O risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, depressão, obesidade, osteoporose, osteoartrose, artrite, doenças autoimunes é maior para elas. Muito importante também na menopausa, a mulher não só usar hormônios, mas fazer musculação, que é uma das melhores maneiras para você fortalecer os ossos. Mas não somente os ossos, a musculação também é uma das melhores maneiras de preservar a sua musculatura e a sua saúde mental. Resumindo tudo que eu falei hoje, eu sei que eu me estendi demais, tá certo? Mas eu queria dar uma aula para vocês sobre menopausa. O que eu quero dizer é, tá na menopausa, você precisa de algumas coisas. Cuidar do seu corpo como um todo, não só na menopausa, mas desde criança. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, essa frase é do Dr. Life, né? Jeffrey Life, é um americano, vou deixar até a foto dele aqui, ó, mostrando Dr. Life com 60 e poucos anos, Dr. Life com mais de 80. Esse cara é uma inspiração para mim. Dr. Jeffrey Life diz o seguinte, nunca é tão cedo para cuidar da saúde, como nunca é tão tarde para cuidar da saúde. Então sempre é bom cuidar da saúde cedo e você pode cuidar até os 110 anos, sempre é tempo de cuidar da saúde. Então eu espero que você cuide da sua saúde, espero que você se alimente bem, durma bem, faça exercícios físicos, faça modulação hormonal, se é com injeção, se é com bioidêntico, só não faça com hormônio sintético de farmácia, que isso vai te fazer mal. E não se esquece também, pensar na possibilidade de suplementar com um alimento chamado maca peruana, que pode te ajudar também. Escreve nos comentários, você está na menopausa? Quais os sintomas que você tem? E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.